Apresentação. Bom dia, hoje, 25 de janeiro de 2019, sexta-feira, estamos iniciando... 6 horas e 36 minutos, voltamos já com o Luciano Kleber, já está meu do nosso lado. Quem está no áudio é o amigo Augusto Saldanha, substituindo a partir de agora o Eugênio Paramotivo. Luciano, bom dia. Eu quero que o amigo me explique aí aquele decreto assinado pelo Mourão. Aliás, o Mourão falou aqui, viu? Depois o Luciano vai falar. Mas tem uma matéria aqui, que saiu até no Estado, que o Mourão explica que não vai ter mudança nenhuma na transparência. Vamos ver. Bom dia, André Caperibe. Bom dia, Renata Abreu, na camisa linda, vermelha. Bom dia. Não é vermelho, bordô. É bordô. Não é exatamente a cor do Fluminense, porque a Fluminense é encarnada, é vermelho mesmo, né? Só com outro tom, né? Bom dia, nossa legião de ouvintes da Rádio Assunção, das web rádios que nos transmitem. Um bom dia especial e carinhoso para quem retransmitiu ontem o nosso programa. Foram muitos, mas o Facebook só me deu aqui Moura Martins. Foram 53 compartilhamentos, mas me citou aqui apenas a Moura Martins, a prima, né, priminha Moura Martins, a Sandrinha Valéria, o Henrique Costa, a Mara Nunes, a Verônica Filizola, a Valônia Campos. E um bom dia para quem já está aqui na linha, né, o Márcio Manuel dos Santos, a Catarina Soares, Flávio Cavalcante, bom dia a todos, ótimo fim de semana, doutor Paulo Roberto, Idelberto Salete. Bom, vamos lá. Cedo, aliás, ontem já vi essa história da transparência e eu corri atrás para ver o decreto, não consegui ver o decreto, mas vi muitas partes, muitos comentários sobre ele, né? E começa assim, hoje o Érico Firmo, a sua coluna toda é sobre isso, e no fim ele comete o desplante de dizer Mourão não sabe o que assinou, porque quando Mourão disse que não altera em nada. E o Demitri foi mais profundo, né? Ele disse embarreirar, é o último tópico da sua coluna, estender para funcionários sem classificação, sem qualificação, é isso que o Demitri está dizendo, estender para funcionários sem qualificação, a classificação do sigilo de documentos é represar informação. Na verdade, há muita desinformação. Nenhum desses jornalistas que estão dando opinião se deram ao trabalho de ler o decreto. E eu li pelo menos alguns pedaços do decreto, pelo menos nesse que é crucial para o entendimento do que é que está acontecendo. A restrição de informações é comum em todos os estados, em todos, quando digo estado, em todas as nações, né? Essa restrição veio desde o regime militar, o FHC ampliou, depois restringiu. O último decreto havia sido da Dilma, quando da Lei de Acesso à Informação. A Lei de Acesso à Informação, o comum, o usual, a regra geral é a transparência. Transparência do serviço público, que na verdade é um dos princípios constitucionais do serviço público, a transparência, a publicidade dos atos de governo. Só para corrigir o nosso querido André, é André também, não? É seu xará? Figueiredo? Não, André Figueiredo é o deputado. O Tomás, né? O Tomás não pode, então o Tomás não está abrangido nesse decreto. Não? Muito bem. O que acontecia? Além da informação, a reserva lá, para documentos reservados, tem o ultra-secreto, 25 anos, o secreto, 15 anos, e o reservado, 5 anos. De todos os documentos reservados, que não pode ter acesso ao público, 0,2% seria de ultra-secreto, esse até que o Mourão está dizendo. O que o Mourão está fazendo, e muita gente não se deu ao trabalho de ler, e eu não só dei ao trabalho, como vi um especialista falando disso também. Tem um procurador, não é qualquer um procurador diz que o decreto de Mourão, na verdade, limitou o universo dos autorizados a decretar o sigilo. Primeiro, duas coisas. Não é o funcionário agora, o DAS, que ganha 16 mil. Antes era só militar, comandos de militar, como Força Aérea, Exército, Aeronáutica, ministros, e agora baixou um nível. Então, o Demitri já disse que é funcionário desclassificado. Para ele, só é classificado porque é ministro para cima. Só quem está no topo da carreira. Segundo, os caras não têm o poder de dizer esse documento aqui é classificado como ultra-secreto. Esse aqui como reservado ou como secreto. Na verdade, os critérios já são dados no próprio decreto.
o que existia no decreto ainda assinado pela Dilma. Que serão essas pessoas, ministros, né, chefes de autarquia, patati patatá, e que pode ser delegado. Veja bem, o decreto já dá poder, se o André, por exemplo, é ministro, ele tem o poder, já pelo decreto explícito, de dizer, de classificar, de assinar o documento, né, de classificação, e poderia, autorizado por esse decreto, delegar para o Renato Abreu, que está um nível mais baixo, ou para mim, que estaria um nível mais baixo do que o Renato. Compreendeu? Estava aberto. Entendi. O que é que o decreto Então, fez? é o contrário O que é que o decreto fez agora? Ô, André, olha o que é que diz o decreto agora. Veja só, vamos de novo a metáfora. André é ministro, o Renato é o DAS 6 e eu sou abaixo do Renato. Antes do decreto, por lei, o André estará autorizado a colocar para mim, e digamos o Saldanha, que ainda fosse abaixo de mim na hierarquia, certo? Podia até o Saldanha assinar o documento dizendo que aquilo ali estava classificado. Hoje, ele disse o seguinte: olha, André, você só pode delegar no máximo para o Renato. Você não pode delegar para o Luciano nem para o Saldanha. Então, ele fez exatamente o contrário do que estão dizendo, né? Ampliou para 1.200. Antes, você Ou seja, podia... falar mal do governo virou... O decreto é falta, cara, é preguiça. A preguiça é a correria. Eu entendo, é a correria, é fechar o jornal, é ter que dar uma opinião contra o governo. Né? E tem também a vontade de falar mal do governo. Então, o decreto anterior já possibilitava a delegação sem restringir. O que o Mourão assinou agora, o Mourão assinou é um decreto que vinha do Temer e, obviamente, foi assinado do governo Bolsonaro, é do governo Bolsonaro, tá certo? Então, o que fez agora foi como se legalizar, regulamentar. Olha, é o André que pode, porque é ministro, ele pode delegar, mas delegar no máximo para o Renato, que é um nível hierarquicamente inferior ao seu. Um nível. O segundo nível já não poderia mais. E outra coisa, os documentos estão lá classificados. Quais são os documentos que seriam super secretos, ultra secretos? Eu vi um analista da Folha de São Paulo fazendo essa especulação. Quer dizer que um documento assinado agora pelo Bolsonaro, nós só vamos poder ver quando ele tiver 89 anos, daqui a 25 anos. Como se o ministro hoje tivesse condição de qualquer documento que ele quisesse dizer, está aqui um selo de ultra secreto há 25 anos. Não tem os critérios. São geralmente, esses ultra secretos, são geralmente documentos do Itamaraty. São acordos internacionais que possam ferir a soberania, que possam trazer risco para a nação. Então, não são esses documentos de corrupção, não. E não só isso. Digamos que o Renato teve um erro, né? Não, o Renato, esse documento aqui, não era para ser classificado, não, ele errou o critério. Então, eu, jornalista, que estou interessado naquela matéria, ou um cidadão comum qualquer, faço um recurso para o André, que era quem antes podia. André, o Renato aí pisou na bola, então ele tem um erro, ele faz o recurso. E aí o André vai dizer se pode ou não. Aí você pode dizer, não, mas o André pode manter. Sim, mas se mantiver, ele já manteria antes. Então, vamos acabar. É não se esforçar um pouco para entender o que é que está acontecendo. O que é que o decreto... Mas por que faz, então, esse decreto? Porque acaba com a burocracia. Então, hoje o ministro, em vez de estar fazendo outras coisas, chega lá todo dia uma pilha de documentos para ele analisar. Analise aí, ministro, só o senhor pode assinar aqui se isso pode ser secreto ou não. O que é que o decreto fez agora? Não, ministro, você pode delegar ali para o Renato e ele vai ver, ajuda você a fazer isso daí. E qualquer cidadão que se ache prejudicado entra com um recurso. E se couber, ele vai ter acesso à informação. Se não, o documento é classificado entre reservado, secreto ou ultra secreto e tem que obedecer o prazo. É isso aí o decreto. Aliás, só complementando essa sua brilhante exposição, motivos para o sigilo são risco à vida, à segurança ou à saúde da população, risco a projetos de pesquisa e desenvolvimento científico ou tecnológico, assim como sistemas de bens, instalações ou áreas de interesse estratégico do país, risco à segurança de instituições ou de altas autoridades nacionais ou estrangeiras e seus familiares. Os ultra secretos, relatórios das Forças Armadas, comunicados produzidos pelas embaixadas no exterior, análise do Itamaraty, que você citou aí, questão de negócio e tal, dados sobre a comercialização de material bélico. Eu não tinha visto essa matéria e vou reformular o que eu disse na primeira hora do programa, porque quando entrou a primeira hora, eu disse, André, tem uma matéria aqui, e pelo que o Mourão... É possível pedir a desclassificação ou a reavaliação da classificação. Então, tudo isso está em aberto. Exatamente. Eu vi essa matéria depois das 6 da tarde. O presidente, em exercício, Hamilton Mourão, defendeu ontem que a alteração nas regras de aplicação
da Lei de Acesso à Informação não afeta a transparência na divulgação dos dados do governo, como bem disse o Luciano. Para ele, que assinou a última quarta-feira o decreto com as alterações, há raros documentos que são classificados como ultrasecretos no país, dando como exemplo planos militares e acordos internacionais. A transparência, disse Mourão, está mantida. E as coisas aqui no Brasil são raríssimas as que são ultrasecretas. Normalmente são planos militares, documentos e acordos do Itamaraty. É pouca coisa. Na opinião dele, a medida não atenta contra a liberdade de informação e tem como objetivo diminuir a burocracia na hora de desclassificar documentos sigilosos. O Mourão disse, são servidores escolhidos, já foi muito mais gente que poderia classificar. Hoje é muito reduzido, o que até dificulta, porque você tem que ter um balanceamento entre segurança e transparência. É exatamente o que você está dizendo. Agora, olha a diferença o Estadão e a Folha de São Paulo, certo? A Folha de São Paulo trouxe assim, 5 pessoas para meter o cacete no decreto. E o governo, né, como se desse 2 lados, só que é assim, é assimétrico. Você traz 5 para meter o cacete, né? Associação de Jornalismo Investigativo, quem não leu o decreto, com certeza, o cara da transparência, que certamente não leu, etc e tal. No Estadão, o Estadão traz esse pessoal todinho e traz também, por exemplo, o ministro do TCU, Tribunal de Contas da União, órgão responsável pela transparência para fiscalizar o governo. O seu ministro Wagner Rosário defendeu o decreto. Ele disse que a lei de acesso à informação já permitia, aquilo que eu falei, já permitia a descentralização de análise de pedidos e afirmou que a nova regra ajudará na desburocratização. Aspas para ele. Isso não corta a transparência em nada, só descentraliza as decisões. Qualquer problema, isso pode ser revisado por meio de recursos que vão continuar iguais. Então, não mexe em nada. Tem também o procurador, não sei o que, Telho, eu esqueci o nome do rapaz, o sobrenome é Telho. Ele disse, o decreto não mudou a lei de acesso à informação. Nem mesmo poderia mudar, já que na hierarquia uma lei é superior a um decreto. Então, um decreto não pode mexer na lei. Aí ele diz, a lei já previa a possibilidade de delegação de poderes para classificar documentos sigilosos, sem, contudo, dizer que quem poderia receber a delegação. Dizia que podia delegar. Então, você pode delegar, o delegado é faxineiro. Aqui não tem restrição. Agora não. Agora está claro quem é que pode fazer. Em tese, segundo o procurador, portanto, a qualquer servidor poderiam ser delegados poderes para classificar o sigilo. O decreto limitou e não ampliou, como vem sendo divulgado equivocadamente, o universo de possíveis delegados. Além de não haver ampliado, mas restringido o número de servidores a quem pode ser delegada a classificação de sigilo, o decreto não delegou automaticamente esses poderes. A delegação terá que ser feita por ato específico formal da autoridade. Entendeu? Esses DAS todos não estão... eu agora vou classificar ou não classificar. É assim. Não. O ministro está autorizado a delegar, mas só para esses. Quando ele quiser delegar, ele faz um documento formal de doutor Renato, eu estou delegando a você. Não é qualquer um dos DAS. Não estão automaticamente os 1.200 DAS-6 aptos a fazer essa classificação. Ou seja, olha a quantidade de desinformação que tem na notícia. A imprensa está desinformando. E parabéns a você. E eu refaço meu posicionamento anterior, que confesso não tinha lido o teor da matéria. Eu corri para ler quando eu falei bem em tese, mas está explicado, então o governo acertou e não errou. Agora, eu queria aqui, Luciano, rapidamente... Só para fazer uma de ontem, que a Folha traz hoje, eu disse, olha, quem quer se esconder de depósitos não pode fazer no caixa eletrônico. Aliás, ontem eu fiz 3 depósitos no caixa eletrônico, com meu amigo Gervásio. Cuidado para não cair no coarro, viu? Tem lá os horários bonitinhos. Pois bem, hoje, o Ministério Público do Rio recebeu imagens registradas por caixas eletrônicos usados para depósito de dinheiro em espécie, no caso, Fabrício Queiroz. Que tem a câmera que a gente já falou. Tem uma câmerazinha. Não tem como fugir. Quem quer fazer corrupção não vai para a caixa eletrônica. Bom, eu queria só aqui... eu sempre digo aqui, toda vez que acontecem atos que envolvem policiais, alguns jornalistas aqui do Ceará, e particularmente são do Jornal Povo, que não é marcação minha não, que é do Jornal Povo mesmo. O Jornal Povo tem essa reima contra a polícia e as forças de segurança, porque o Jornal Povo faz muito coro com esses grupos de direitos humanos. Pois bem, ontem saiu numa coluna do Jornal Povo, da Dueli, que 8 dos 12 policiais que estavam afastados das funções desde a tragédia de Milagres retornaram às atividades. Vejam bem. As investigações concluíram que eles não estavam envolvidos no confronto que terminou com 6 reféns. Veja bem.
8 dos policiais foram punidos preventivamente sem prova. Errou o governo. Aí continua aqui o Érico Filho. Além disso, outras 8 pessoas morreram apontadas como participantes da ação criminosa. Os 8 policiais que integravam o GAT, Grupo de Ações Táticas Especiais, estavam afastados desde o dia 10 de dezembro. Outros 4 permanecem afastados, sem culpa ainda provada. Veja bem. Aí o Érico Filho vem assim. Algumas considerações. Ponto 1. É fundamental que as investigações sejam rigorosas, criteriosas e justas. Isso é o óbvio. Então, se ficou constatado que os policiais não participaram diretamente da ação, é corretíssimo e imprescindível que eles retornem às atividades. Óbvio também. Aí ele diz assim, aliás, assim sendo, é uma pena que tenham sido afastados. Pior que a impunidade é punir inocentes. Mas esses mesmos jornalistas, na hora que acontece, eles vão em cima da polícia, tem que afastar, tem que tirar da rua. Aí quando você tira... Eu falei ontem que ele já mudou o tom. Mudou. No primeiro dia lá ele já tinha... Eram suspeitos todos os policiais. Eram 12 policiais, vejam bem, 12. Dos 12, 8 já foram inocentados. Mas antes disso, antes de qualquer investigação que pudesse impor a eles qualquer culpa, eles já foram punidos. Foram tirados da rua, tiveram prejuízo nos seus vencimentos. Quem é que vai repor isso? Quem é que vai repor isso? Sem contar com prejuízo na segurança pública, porque são policiais qualificados que estavam fora das ruas, sem prestar o serviço de garantir a nós, cidadãos, a segurança devida que o Estado tem que prover, porque é da lei que o Estado tem que prover essa segurança. Então, é incrível essas coisas, né? Quer dizer, o Estado errou, porque o Estado muitas vezes age por impulso para satisfazer certa parcela da mídia, que taca manchetes garrafais, geralmente contra a polícia. Pois bem, dos 12 policiais, 8 foram inocentados, já foram reintegrados à tropa, tem 4 ainda afastados, sem culpa provada, podem ser também mais 4 inocentes, que vão ficar afastados só por suspeita. Então, o Estado erra, a corregedoria erra. Você tem que afastar o policial depois que comprovadamente ele tiver tido na investigação culpa na ação delituosa. E não antecipadamente. Cadê o benefício da dúvida? Cadê a presunção da inocência para os policiais? Não vale? Só vale para os bandidos? Porque esse mesmo jornal Povo, que é o zero em vez de atacar policiais, voltou hoje a classificar aqueles criminosos mortos como suspeitos. Suspeitos. Os caras comprovadamente estão envolvidos em crimes, inclusive de assaltos a bancos. Estavam comprovadamente participando de ações delituosas. Suspeito de atirar, né? Aí suspeito, ainda trata os caras como suspeitos, não são criminosos. A polícia, no confronto com bandidos, 6 bandidos morreram. Ponto. Que dificuldade agora. Para atacar os policiais, vocês são do zero e vezelo. Agora, vem o colunista do Jornal Povo admitir que foi uma pena eles terem sido afastados. Mas se o governo não afasta, esse mesmo jornal ataca o governo que mantém o policial na rua. Mas como que você vai tirar o policial da rua se não foi comprovada culpa nenhuma? Então isso aqui é uma prova cabal de como sofre o policial militar no Ceará. De como ele é vítima dessa corregedoria. Está aqui uma prova. 8 dos 12 já foram reintegrados. Eles não tiveram nenhuma participação, mas foram punidos preventivamente, mesmo sem culpa. Você fala da Isso é um absurdo. Mas a imprensa também logo cobra e quer que faça, né? O Érico Filho é um dos primeiros a cobrar. Hoje está aqui, ó, a operação da PM termina com 6 suspeitos mortos, 6 suspeitos mortos e 4 presos. Como isso é o editor? Como é o repórter? O repórter até entrou bem. Um tiroteio entre criminosos e policiais militares ocorrido na operação policial na Magalhães de ontem, começa falando criminosos, né? Você vai para o Diário do Nordeste, 1 mês e meio após cerco com 4, não diz na matéria, não chama nada, mas quando começa o lead já é assim, 1 mês e meio após a tragédia de Milagres, já aponta, quer conectar com Milagres, né? Outro confronto entre policiais e criminosos terminou em massacre. Olha só como é. Olha o tom que o jornal dá, né? Conecta com Milagres e outro massacre. Atenção, sociedade, os policiais estão promovendo massacres no Ceará. Rapaz, dessa vez 6... Ela vai. Dessa vez 6 pessoas... 6 pessoas? Pessoas. 6 criminosos, 6 bandidos. Morreram no município de Palmácia, Patati e Patatá. Outras 4 pessoas, incluindo 2 policiais, ficaram feridas. Segundo fontes da polícia, homens
né? Não é bandidão. Homens estavam realizando assaltos na cidade e reagiram a serem surpreendidos pelos agentes de segurança. Outras 4 pessoas, incluindo policiais, ou seja, ela tudo é igual. Os policiais tudo aos bandidos. É tudo igual. Tudo é igual. Rapaz, aí diz assim, as pessoas, homens estavam realizando assaltos. Olha, se o repórter diz estavam, ele está assumindo. Eu não queria colocar, estariam, né? Outros homens então são criminosos. Estariam assaltando. Se o cara se traiu aqui, quando ele põe o verbo dizendo estavam, ele foi afirmativo. Se estavam realizando assaltos, são assaltantes, são criminosos. São Qual é o problema de chamar um bandido de bandido? Qual é o problema? Mas para chamar a polícia é fácil, né? Massacre. A chamada, ainda sobre o decreto, a chamada da Folha. O governo faz mudança em regra e facilita sigilo de dados. Há a lei de acesso permitindo que ocupantes de cargos comissionados possam classificar dados. Não classificam. Eles vão assinar os documentos de acordo com os critérios. Marcos Martins, radialista aqui da Rádio Assunção, que mandou um vídeo aqui para mim. Marcos, ainda vou dar uma olhada nesse vídeo. Supostamente, eu não vi ainda, tem ilações acerca de um possível, eu não posso afirmar isso, não sou leviano, relação do Sr. João Willis com o financiamento dos advogados eu vi esse vídeo, que estão patrocinando a causa do pilantra que tentou matar o Bolsonaro. Eu não estou afirmando. O vídeo faz... Eu não vi o vídeo. Eu vi o vídeo. Hoje de madrugada, em homenagem a um dos ouvintes, e muito o vídeo está sendo corrido. O problema é que a pessoa, com todo respeito à jornalista, acho que é Margarida, ela comete insanidades, com todo respeito. Eu acho que no calor de querer fazer aquilo, muito mal explicado, e ainda fica dizendo que o João Willis está fugindo porque ele seria suspeito de ser amante ou ser mandante do negócio do Bolsonaro. Não, mandante, perdão. Aí a rima aí é proposital, né? Mas outra coisa, se a gente critica aí outras ilações, a gente tem que criticar essas ilações também irresponsáveis. Não tem nada sobre isso. É a primeira vez que dizem isso e ficam especulando do rapaz. Ele tem todo o direito de fazer o que fazer, é um frouxo, está com medo, tem que preservar a sua vida, tem que compreender. Agora, quando ela vai argumentar, aí o argumento é muito pobre, é argumento tosco, né? Porque ela diz que o João Willis está fugindo agora porque está acabando o seu mandato e ele vai perder a imunidade. É tão estúpida, porque se houver um crime desse, estando um deputado no exercício ou não do seu mandato, ele vai ser investigado, pode ser punido, condenado e preso. Há deputados presos. Há deputados que estão na prisão e comparecem ao Congresso. Então não é por aí. Aí outra estupidez é dizendo, não, é o antigo, aí o cara que se elegeu por votos ínfimos em relação à última vez que ele foi eleito, né? Mas se elegeu. Então ele vai renovar o seu mandato. Aí vai dizer, não, mas agora, porque é um novo mandato, é completamente descabida essa informação e essa alegação sustentada lá pela jornalista. Então, quando ela começa a dizer isso, vai por terra. Por mim, ela já se desclassificou. Então, tudo mais que ela disse ali para mim, primeiro que não tem nada que diga. Mas não sei o quê, começa a fazer ilações. Isso é o que os ditadores fazem contra os seus inimigos. Vamos esperar, né? Se a gente aqui diz que o Bolsonaro, o Flávio Bolsonaro, está sendo alvo de ilações, e quando tem indícios muito mais fortes contra ele do que contra o João Willis, faça isso contra o rapaz, porque você não gosta dele, é absurdo, é um desserviço que você está fazendo. Agora, voltando ao caso do João Willis. Eu prefiro esperar as investigações da Polícia Federal. Claro, vamos aguardar. Acho que talvez nem tenha nada sobre isso com o rapaz. Ele tem lá ele está com medo, segundo ele, está com medo de... Se bem que ele disse que se o Bolsonaro ganhasse, ele sairia do país. Está cumprindo aí uma promessa, mas né? eu não posso. Não, tudo bem. Aí outra coisa, você não pode gostar. Eu achava ridículo aquela porcaria do BBB que ele ganhou. Depois, como deputado, um cara que é contra a violência e cospe num colega, ele está chamando para si a violência. E eu quero, com toda venha, discordar de vocês de dizer que o Bolsonaro foi um frouxo e que deveria ter dado uns tapas no João Willis. Vocês são violentos demais, está muito cedo. Mal começou o dia para estar com essa violência toda. Eu quero aqui usar uma imagem do futebol. Você vê quando o time é muito bom, digamos, quando está o Fortaleza contra o Ceará. Então o Ceará tem uns jogadores muito melhores do que o do Fortaleza. Aí o Fortaleza, para fazer valer a sua força, bota um zagueirão daqueles truculentos que não joga coisa nenhuma,
para um grande atacante do Ceará que pode fazer gol. Aí esse zagueirão vai lá, mete o dedo no fiofó. Eu estou fazendo aqui uma brincadeira. Do atacante, o atacante revida, os dois vão ser expulsos. Quem é que ganhou com isso daí? O Fortaleza perdeu um zagueirão que não valia nada e o Ceará perdeu um atacante que poderia fazer gol. Imagina se tivesse havido ali um troca de supapos. Os dois poderiam ter sido expulsos, né, caçados por problema de ética lá no Congresso. Então, fez bem o Bolsonaro de relevar isso aí, deixar para lá. E fez muito mal o seu Jean Willis, que está com o discurso da paz e agora dizendo alvo de ódios, quando ele alimentou esse ódio ao cuspir na cara de uma pessoa de quem ele não concorda. Então, é isso que eu queria dizer sobre o Jean Willis. Vai em paz, né? E agora vai assumir, quem está no lugar dele é o Davi, marido de um jornalista que era do The Guardian e hoje está no Brasil, do blog Intercept, fazendo política para os esquerdistas. Pois é, e aí tem aqui ainda para fechar o caso desse saca-trapa aí, desse Jean Willis, o Cláudio Humberto escreve aqui: oportunismo rastaquera. Jean Willis curtiu privilégios de deputado durante anos. 210 mil por mês, entre salários e verbas indenizatórias e de gabinete, sem contar mordomias. Ficou revoltado com a inexpressiva votação, dizem seus amigos, mas alega ameaças para viver no alto exílio dourado. É essa coisa do discurso, da falácia, do discurso, porque eu me lembro bem, o Luciano, o André se lembra muito bem disso, toda vez que tinha aumento de deputados, aqui na Assembleia Legislativa, os primeiros deputados que se pronunciavam contra o aumento eram os primeiros aí na boca do caixa, que caía na conta. Tá? Mas para fazer um discurso politicamente correto, ganhava manchete do jornal Povo, os deputados na época do PT, do PSOL, isso é um absurdo, o salário mínimo não foi reajustado, mas nunca deixaram de receber o dinheiro com os respectivos aumentos. Então, esse tipo de oportunidade... Aí depois alegavam. Eu fui contra, mas foi aprovado, não posso fazer nada. É a mesma coisa. Fácil, né? É muito fácil esse tipo de conduta. Ô, Renato, tem um recado aqui para você, cara. Posso ler? Claro. Vai aguentar? Bom dia para Tânia Martins, o Wellington Pereira, Dilva Alves, Lourenço Evangelista, Francisco Moreiro, Triolar, o pessoal que brinca com o Lar, que é Luciano Andrade e Renato. Foi o Capitão Silva que começou com isso lá do Quixadá, e depois o pessoal começou também a adotar. Que vocês tenham um excelente fim de semana. A Sandra Biguete mandando bom dia, a Mara Nunes, bom dia, pessoas lindas. A Catarina Soares, elogiando aqui, fico meio envergonhado, falo. Luiz Carlos Cipriano. Bom dia, Luciano. Parabéns pelo programa, indispensável todas as manhãs. Assistindo aqui, acompanhado da minha esposa, Marta Herculano. Bom dia para o André e Renato. E pode dizer que a camisa do Renato jamais será vermelha. Não, é bordo. Bom dia para o Auriclésio Macedo. A Liduína. Não tem camisa vermelha. Não, ele está fazendo a brincadeira. Eu não tenho medo. Liduína. O máximo que você tem é uma bordô. O máximo que você tem é uma bordô. Eu gosto mais de azul e branco. Liduína, não sei qual o problema. Eu também gosto do azul, sou blue. Não sei qual o problema dos nossos jornais. Bandido é bandido. A polícia tem que preservar o bem-estar do cidadão. Sandrinha Valéria, bom dia. Programa se supera a cada dia. Luciano, Renato e André, bom dia a todos. Ainda sobre a transparência, o Banco Central... Um negócio para mim, o recado. Era só esse, dizer que a sua camisa jamais será vermelha. Era uma piada, uma brincadeira aqui do cara. Né? Depois ele bota um kkk. Banco Central, esse do Banco Central, sim, vem ainda do governo Temer. Esse outro não, estava lá e era só assinar. O do Banco Central está trazendo uma consulta pública, né? E já estão dando como fato consumado. Vez por outra, o Banco Central faz isso, né? Uma consulta pública. O que o Banco Central quer fazer, e até eu concordo, lembra do caso Pisol, houve uma CPI, e disseram que alguém tinha recebido um presente de uma construtora, um cara tinha recebido. Para fazer confusão, eles trouxeram a informação. Todos receberam, fulano, aí botaram um bocado de gente, que aí você dilui a investigação. É mais ou menos isso. O que eu quero chegar? Hoje, era 100 mil reais mensal. Teve 100 mil reais mensais numa conta típica, os bancos eram obrigados a pegar e informar. O André movimentou 100 mil reais aqui na conta. Depois foi baixado para 50 mil. E um limite diário de 10 mil quando é em cash, dinheiro em cash. O que é a consulta pública agora? É porque a quantidade de informação está enorme. Então, quando chega aquela tarrafa que chega com peixe demais, e você quer um peixe maior, é difícil você encontrar ali o peixe que realmente está com problema. Acaba você
colocando todos dentro da panela. Então, o que eles estão querendo fazer é o seguinte: vamos diminuir e aumentar a responsabilidade dos bancos. O que ele quer fazer? Diminuir a quantidade e aumentar a qualidade. Como o banco interage com os seus clientes, ele sabe que o André, por exemplo, se o André é dono de um posto de gasolina, ele vai estar o tempo todo colocando dinheiro lá, certo? Porque entra todo dia dinheiro, se o cara de um comércio, dependendo da atividade, pessoa jurídica do cliente, o banco já sabe. Aí, digamos que o André nunca faça esses depósitos assim. Aí, de repente, fez um depósito não de 10, mas de 9 mil. Quer dizer, não está dentro do limite, mas o banco viu que aquilo é atípico, porque o André nunca costuma fazer aquilo dali. Mas no outro caso, todo mês o cara faz aquele depósito de 50 mil, mas só porque a lei diz que depois de 50 mil tem que enviar para lá, eu envio vários depósitos legítimos e dificulto o trabalho daqueles que estão atrás de depósitos ilegítimos. Então, ele quer colocar a responsabilidade para a instituição financeira para checar. Veja aí qual é o comportamento dos seus clientes. Aí você vai me dizer se é atípico ou não. É até mais transparente, dá mais qualidade do que eu simplesmente colocar. Aí, uma outra das coisas, porque na lei de responsabilidade do combate à evasão fiscal e lavagem de dinheiro, eles começaram ao que eles chamam de pessoa exposta politicamente. Quando eu vou abrir a conta no banco, esses bancos virtuais, quando eu abro, o cara me faz essa pergunta. A primeira vez eu achei estranho. Você é uma pessoa politicamente exposta? É para saber se eu sou o primo ou irmão de algum político. Porque se o cara, basta ser irmão de alguma coisa, parente político, já vira suspeito lá no COAF. Então o Banco Central está dizendo, puxa, você colocar todo mundo sob suspeição, é melhor você... Quando tiver um negócio atípico, veja lá. Aí os caras querem emendar nesse momento, né? Não, é por causa do filho do Bolsonaro. O filho do Bolsonaro não está sendo investigado aí no COAF, porque é filho, não. Porque é deputado. O Renan do deputado lá, que é filho do Jair, é o filho mais novo ainda, que disse que vai entrar também na política, né, se prepara que vai entrar também, não seria investigado. Neste caso lá. O Flávio está sendo investigado porque é deputado e estava havendo um problema na Assembleia. Então não é o caso de blindar o Bolsonaro. Ainda só vai valer para frente. 2020. Só vai valer para frente. E é uma consulta pública que pode qualquer um ajudar. Como é que o Banco Central deve fazer nesses casos? Eu acho que tem que dar mais qualidade. E não eu jogar todo mundo que fizer depósito lá de 10 mil reais, eu boto 100 pessoas de bem, e aí os ruins acabam se escondendo entre 100. Se eu diminuir, aí eu boto mais luz sobre aqueles problemas, aqueles depósitos que podem realmente ser problemas. É essa a coisa pública, a consulta pública que o Banco Central está fazendo em relação a isso daí. É uma atualização. Beto Richa preso. O tucano Beto Richa é alvo de prisão preventiva. A prisão foi decretada pelo juiz Paulo Sérgio Ribeiro, da 23ª Vara Federal de Curitiba. O pedido foi feito pelo Ministério Público Federal no desdobramento da Operação Integração, uma fase da Lava Jato, que investigou a concessão de rodovias no Paraná. O Beto Richa é ex-governador do Paraná, já que já tomou posse, evidentemente, o Ratinho Júnior, o governador que é filho do Ratinho, aquele comunicador do SBT. A Polícia Federal também vai emitir um alerta à Interpol para incluir os 7 foragidos da Operação Os Intocáveis na sua lista de procurados. O principal nome é Adriano Magalhães da Nóbrega, cuja mãe foi contratada pelo Fabrício Queiroz. Ele está foragido e já está na lista da Interpol, que a Interpol pegue as devidas investigações. Quem está na... Aquele miliciano, acusado de ser miliciano. Sim. Tá? Exatamente. E o PT continua defendendo o Nicolau Maduro. Não dá para entender por que é que o PT mas peraí, se enterra... Vamos ser justos, né? O Haddad saiu em entrevista, eu acho que essa semana, segunda-feira, ele bateu duramente no Nicolás Maduro. O Haddad não fala pelo PT, diz que é indefensável e criticou a Gleice Hoffmann. Diz que ela não representou o PT. Mas ela representa o PT. Como é que ele não representa o PT? Isso é balela do Haddad. Que hora que ela vai representar? Ela foi representando o PT. Ela foi representando, segundo o Haddad, o mandato dela. Não, ela foi foi lá dizendo que era o PT e o PT iria ter uma moção. Eu vi o debate, o PT iria apoiar o Bolsonaro. Iria apoiar o Maduro, mas não gostaria que ela tivesse ido. Ia ficar só num documento. A viagem, tudo bem que pode ter sido pelo mandato dela. Mas vale até uma pergunta. Quem realmente bancou a passagem dela?
Foi o mandato ou foi o partido? Boa pergunta. E outra coisa, o partido está dando aval à viagem dela. Outra coisa, o Jaiminho, não tem moral para falar disso, não. O Jaiminho, o poste do presidiário, porque o PT defende o Maduro, não é só por questão ideológica, não, mas o PT foi um dos grandes beneficiados pela ditadura da Venezuela. No auge da aprovação popular do governo do Lula, do sacatrapa, do criminoso de São Bernardo, empresários brasileiros ganharam muito dinheiro exportando alimentos com a destruição da cadeia produtiva lá da Venezuela. A Aldebrecht e a Andrade Gutierrez financiaram campanhas eleitorais e pagaram propinas para os políticos chavistas com o objetivo de ganhar licitações de grandes obras, como teleféricos, pontes e linhas do metrô de Caracas. É bom lembrar que, em parte, o dinheiro do financiamento dessas obras saiu de onde? Do BNDES, dos governos do PT. O elo entre as construtoras e o governo venezuelano foi feito por José Disseu, o outro criminoso, bandido, corrupto, pelo marqueteiro do PT, João Santana, que é outro pilantra, e a mulher dele, a chicleteira, a Mônica Moura. Projetos feitos em comum entre os dois países, como a refinaria de Abreu e Lima de Pernambuco, tocados pela Petrobras e pela PDVSA, não levaram a lugar algum com o posterior calote da Venezuela. A refinaria da hoje não saiu do papel porque a Venezuela deu calote. Os valores iniciais, contudo, foram devidamente embolsados pelos políticos, pelas empreiteiras e também pelo PT. Então, o PT não vem dizer que não tem nada a ver, não. Tem, inclusive, negócio. Tem responsabilidade, sim. E tem negócio. Então, o Jaiminho, pare de ficar dizendo besteira. O PT ajudou a colocar e a manter esse regime na Venezuela. Exatamente. Deixa eu dar um bom dia à doutora Ana Maria Gugel, muito simpática, sempre aqui com a gente. O Joed Paiva, aqui no WhatsApp, 96161470. O Domingos Neto, do Conjunto Nova Metrópole. A Sandra Cordeiro. E eu queria falar aqui, rapidamente, pedir licença a vocês por uma coisa pessoal. Hoje eu não cheguei atrasado, mas não cheguei mais cedo como eu costumo chegar, porque eu chego mais cedo para montar um circo aqui, a câmera e tal, o computador. E eu hoje tentei, eu falo sempre, gosto muito, sou um usuário frequente dos aplicativos, motorista de aplicativo. E hoje eu fui vítima de um mau profissional da Uber, que me fez esperar bastante, acabou cancelando a viagem. Eu vou reclamar. Chama-se Will Robson. Ele ficou de me pegar e não sabia, perguntando o número. Eu falei, estou no meio da rua, esquina da rua tal com rua tal. Ele estava a um quarteirão, eu vi o carro, eu acenei para ele. Certamente, quando chega, é que ele viu o percurso, talvez não tenha, não sei porquê, que ele não quis me... O certo é que ele me prejudicou, porque eu já tinha aguardado 6 minutos por ele, depois tive que aguardar mais 4 minutos por um carro. Aí eu fui para 99, não fiquei mais na Uber. Então, é um mau profissional, porque o serviço é maravilhoso, o serviço atende realmente aos usuários, mas queima o serviço na hora que um mau profissional como esse, se ele não queria me levar, então que ele não tivesse aceitado a corrida. Na hora em que ele aceita a corrida, ele tem a responsabilidade profissional de cumprir aquilo, porque é um gesto de confiança. Eu confio na Uber e a Uber tem que confiar em mim. Então, eu dei o endereço correto para ele e ele cancelou a viagem sem qualquer explicação. Então, que a Uber puna esses maus profissionais, tirem essas pessoas que estão queimando o serviço, atrapalhando a Uber e atrapalhando os seus usuários. No mais, eu acho legal, acho bom, uso e vim de 99 hoje, porque esse mau profissional da Uber me fez fazer isso. 7h14, André, terminou à meia-noite de ontem, né? Porque 0 hora começou o novo dia, a sexta-feira, o prazo para a escolha do substituto do ex-juiz Sérgio Moro na Lava Jato. O cara assumiu? Confirmou-se o nome de Luiz Antônio Bonar como o magistrado mais antigo inscrito no concurso. A escolha oficial será feita em julgamento do processo de remoção na Corte de Administração do TRF4, ainda sem data definida. Ele só assume, de fato e de direito, depois que o TRF bateu o martelo, evidentemente, no próximo mês agora de fevereiro. Até lá, a Gabriela continua respondendo pela Lava Jato, e é quem deve sentenciar o sacatrapa, o criminoso de São Bernardo, na história do sítio de Atibaia. Jaime Silva, estou vendo agora a camisa do meu sacatrapo preferido. É vermelha, não engana. Não, Bordeaux. Bom dia para o Joaquim Orlando, no Uber, isso acontece muito. Pois queima o sistema é maravilhoso, é inteligente. E agora, com esse compartilhamento, é ainda mais inteligente, que é solidário, tira os carros do meio da rua, mas tem que fazer uma seleção, tirar dos seus quadros esses maus profissionais. Infelizmente, como tudo na vida, tem também, né? Seu André, você que queria ser funcionário da EBC, a IBC é aquela empresa que... Para onde é que manda o currículo? O Lula bombou. Não tem concurso público para a EBC. Não, mas peraí, porque é o seguinte,
tem lá muita apadrinhada do PT. Ontem o general Santos Cruz fez uma visita surpresa. É aquele general simpático, né? Simpático. Ele chegou lá de surpresa. Risadinho. Olha, chegou lá de surpresa, foi um alvoroço. O general pediu um relatório detalhado de quantas pessoas tem em cada setor. Ele foi impressionado com um monte de gente que tem na CBC. Ele disse, para que isso tudo? Cada setor quer saber quem é funcionário de carreira, quem não é, quem é comissionado, o que cada um faz, qual é a função de tudo. Ele quer tudo listado em 24 horas. Porque ele ficou impressionado. Parece a redação do New York Times. A pessoa, ou seja, a CBC não passa de um grande capítulo. A EBC tem um serviço de muita qualidade. Mas para ter tanta gente. Para quem faz rádio, tem a Rádio Agência Nacional que disponibiliza conteúdo de diversas editorias. Agora não pode ser cabide de emprego. Pronto. Tem que trabalhar. O dinheiro público não pode ser. Ninguém pode ter falta de cuidado com o dinheiro público. Eu acho que tem que ter a comunicação oficial, tem que ter. Outra coisa, e ela tem que ser bem feita com profissionais. Não pode ter contrato, não pode ter contratos, como alguns foram cancelados pelo Michel Temer, quando assumiu a presidência, jornalista ganhando 100, 120 mil reais para apresentar um programa. O que é isso? Que é isso? Para fazer um programa 100 mil reais? Não, na TV Brasil, que acaba sendo contratado. Não, com 50 mil eu aceito. É isso. Isso não é valor de mercado, André. Não, pense num cara legal, é o Chico Buarque. O Chico é um cara bacana. Chico Buarque? A Marieta arranjou um namorado novo, um marido novo, o direito dela, o Chico também vive galinhando. A Marieta se casou e o Chico conseguiu empregar um camarada que nunca foi jornalista de maior destaque, ganhando 60 mil reais por mês na EBC. E o Papa Francisco se filiou ao PSDB, né? Ficou em cima do Parece muro. Até o Papa é tucano, Luciano. Foram indagar da Santa Sé. Está rezando pela paz da Venezuela. Olha, o Papa... Não é porque o Papa Francisco, eu meu Papa, eu sou católico. Porém, eu não engulo até hoje o Papa ter recebido do índio, aquele índio aqui da Bolívia, que roubou a nossa assassino Ele recebeu, o Papa recebeu o Cristo crucificado numa foice e no martelo. E recebeu no Vaticano, o Vaticano o assassino Raul Castro. O assassino Raul Castro. Então, o Papa, instado a falar sobre a crise da Venezuela, ao invés de condenar a ditadura do Maduro, ficou em cima do muro. Eu não sabia. O Papa é tucano. De certa forma, é emblemático, né? O Papa tucano. A cruz, a foice e o martelo, ele sendo crucificado nisso daí, é como se aquilo fossem instrumentos realmente de tortura ao cristianismo. Não se coaduna com o cristianismo. Bom dia para o Francisco Alves, para o Roberto do bairro Ellery, e o Tenente Heriberto e o Michel Mendonça. Hoje, doutor André falou de novo numa coisa que deixa a gente com água na boca, que é o pão andino, lá da IMAC, que patrocina aqui o nosso programa. E muita gente está curioso, que pão andino é esse? É maravilhoso o pão, realmente. O que eu quero dizer com isso é que na próxima semana, alguns dos nossos ouvintes vão ter a condição de conhecer e comer esse maravilhoso pão andino. Já está fechado. Na próxima semana, possivelmente sexta-feira, a gente está só montando a logística do que a gente vai fazer para vocês concorrerem a uma cesta maravilhosa de pães finos lá da IMAG, que até hoje eu tenho na minha memória dessa cesta que eu ganhei. Com certeza vocês vão gostar muito. A gente está vendo aí uma forma de vocês participarem aqui no rádio e no Instagram da empresa, né? Para você estar lá, quem participar vai ser sorteado e vai se dirigir à Casa Garcia, numa das Casas Garcia, ou no centro, ou no Montese, e receber, vai dizer que é ouvinte do Hora da Notícia, e vai ganhar essa maravilhosa cesta de pães finos, quase artesanais. São pães feitos no forno ali e tal, mas é como se fossem pães artesanais. Pães maravilhosos. Então é isso que dá essa boa notícia. Próxima semana, possivelmente na sexta, a gente vai fazer esse sorteio. Olha só, o pão andino, os ingredientes são os seguintes: farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, água, farinha de trigo integral, que eu adoro, açúcar mascavo, açúcar mais saudável, semente de chia, fermento, flocos de quinoa, que também eu adoro. Aí vem a massa. E ainda contém, doutor, castanha de caju. É uma maravilha. O pão andino é uma maravilha. E cevada, olha aí. E cevada. Cevada é bom que faz cerveja. Não, e o pão andino... A cerveja é um grande alimento. E o pão andino é só um das dezenas de pães que a IMAC fabrica, né? Só um. O pão andino é apenas um. Todos são maravilhosos. Cerveja é o pão líquido.
Sabia disso? Vanessa. Hein? Pai fundo. Bom dia A beba Heineken, não beba essas porcarias dela. Pro- Aí fala. E tem outras boas também. Esse cara fica fazendo propaganda aí da Heineken. Tem que ir atrás de um patrocínio da Heineken pro programa, né? Realmente é boa a cerveja, mas tem outras também boas. Rafael Sesco Neto, vocês são 10, falam só verdade, parabéns pela liberdade. A gente tenta fazer aqui, viu? Sandra Cabral mandando bom dia para nós. E a Elizabeth Magalhães, lá de Jampa, de João Pessoa, Carlinhos. assistindo o programa. Carlinhos da Naturalista Feijão, obrigado, Carlinhos. Ô, Luciano, olha aqui, o que é que agora os ambientalistas vão dizer? O ex-vice-presidente dos Estados Unidos, um dos maiores ativistas ambientais, ganhador do Prêmio Nobel, o Al O Gore, homem da verdade inconveniente. Né? o Al Gore elogiou a política de reflorestamento anunciada pelo presidente Jair Bolsonaro durante Não almoço. diga isso não, que os ambientalistas agora vão... Pronto. Agora puxou o tapete dos ambientalistas. O Al Gore elogiou a política de reflorestamento anunciada pelo presidente Jair Bolsonaro em almoço ontem em Davos, na Suíça, com líderes mundiais. Só lembrando, o Al Gore é um ultra-ambientalista moderno responsável pelo filme Uma Verdade Inconveniente, que venceu o Oscar de melhor documentário em 2007. Al Gore foi convidado a falar durante o almoço ao chefe de Estado e de governo e representante de organismos internacionais. Verdade Inconveniente foi o primeiro grande filme que tratou dos perigos da mudança climática. Ao encerrar seus elogios para o presidente brasileiro e a política ambiental do país, o americano Al Gore encerrou com um "Thank you, sir". Quer saber que agora contagem regressiva para o pessoal começar a queimar o Al Gore. Pronto. Agora a esquerda vai dizer que o Al Gore é o representante não mais desses imperialistas, mas do imperialismo americano, e que o governo brasileiro é serviçal do imperialismo americano. Então, esse é o discurso que o PCdoB vai dizer. Bom dia para o Carlos Rafael de Morrinho, está na escuta do programa. João Pessoa, quem é, Luciano, que nos escuta? Elizabeth Magalhães. Ah, sim. Rapaz, João Pessoa, sou suspeito para falar de João Pessoa. Meu pai nasceu lá. Eu sou alucinado por João Pessoa. Sempre que posso, vou a João Pessoa. E minha avó tem um flat em Tambaú, na boca do gol, em frente ao hotel Tambaú. Maravilhoso. Carlos Rafael de Morrinhos. Carlos, vamos lá. Você está ouvindo o programa no aplicativo ou pela rádio? A rádio já voltou para o ar, queria saber de você. O Austin Viana mandando um abraço. Bom dia, nobre amigo. Parabéns pelo programa de vocês. O único isento de parcialidade. Nosso sacatrapa é muito bom. Nosso sacatrapa deve estar se referindo ao André. O Luiz Edmar, bom dia. A cor da camisa do Renato é grená, olha aí. É isso aí. Grená. Pronto, enfim, a gente encontrou uma cor. É coisa que não é muito bom. É a camisa do Fluminense, eu estou dizendo a vocês. E ele está dizendo também que, quanto ao aplicativo, você é só mais uma vítima de um aplicativo que não tem fiscalização da prefeitura e nem da Uber. Há muitos trabalhando com o CPF de outros. E a Mara Nunes é outra que dá também um testemunho de que ela quase arranca os cabelos do motorista, uma vez que ele deixou quase uma hora esperando pelo carro. O doutor também aqui, Valber Ribeiro, do Meireles, passando para confirmar a audiência e o alto nível do programa. Tantos outros aparecendo aqui, mas fica correndo muito rápido. Bom dia para o José Leomar, grande José Leomar. Bom dia, equipe show. Você que é show de fotógrafo, José Leomar, e como pessoa também. José Leomar. Leomar, fotógrafo, colega nosso, do Diário do Nordeste, de vez em quando está lá pela Assembleia também. O ex-vice-presidente americano mitou, está dizendo aqui o Aquim, né? E o Henrique Costa, maravilha de programa, parabéns a todos vocês. Pois é, eu não sabia dessa. Que notícia do Al Gore, né? Porque se tem alguém que tenha isenção para falar, né, é disso daí. E muita gente fala que o Brasil, o Bolsonaro disse uma coisa interessante, pena que ele não se aprofunde, né? Porque ele chamou a atenção que o Brasil é um dos que mais preserva a área do seu território, de ter mais área preservada, é 30% de área. Não tem um país no mundo igual ao Brasil de preservação do território, chegar a 30%. A Europa talvez chegue a 9%. Então, o Brasil, e ele disse mais, olha, o nosso agronegócio tem crescido, e crescido com tecnologia, tem crescido aumentando a produtividade, não simplesmente com a expansão de áreas agriculturáveis, né? Como aqui acontece a expansão da fronteira agrícola, mas tem crescido mais na tecnologia, né? De produzir mais com o mesmo terreno que tem ali. Então, nós brasileiros somos bons, vamos acabar com esse complexo de vira-lata, de achar que tudo que tem no Brasil não presta, de ficar dizendo, isso é porque é no Brasil. Não, cara, nós somos bons
Nós temos um bom presidente, nós temos um bom povo, nós temos um bom sistema democrático. Precisa melhorar? Com certeza, somos um país jovem em relação a vários outros países desenvolvidos. Mas a gente está chegando lá, a gente está consertando os nossos problemas, a gente está deixando de lado um bocado de coisa e avançando. Então, nós temos conseguido, o agronegócio não é vilão. O agronegócio alimenta o mundo inteiro, o Brasil tem alimentado o mundo inteiro e tem dado muito emprego para nós mesmos. Nós vamos sair dessa crise moral, dessa crise econômica, dessa crise de valores que a gente se desviou. A gente está se recuperando. Então, viva nós, viva o povo brasileiro. Muito bem, só para fechar aqui no finalzinho da semana, uma notícia mais light, eu teria ido para esse leilão só para ver de perto esta mulher belíssima chamada Catherine Deneuve, uma mulher linda, que continua linda e maravilhosa. A notícia vem de Paris. O vestido de contas usado por Catherine Deneuve na ocasião que ela conheceu o grande Alfred Hitchcock em 1969 está entre as dezenas de trajes glamourosos que foram leiloados ontem em Paris. A atriz francesa se desfez de cerca de 180 peças únicas feitas para ela pelo grande amigo dela, simplesmente Yves Saint Laurent, incluindo o cintilante traje dourado usado por Deneuve na cerimônia do Oscar. O leilão arrecadou $1 milhão, segundo a casa de leilões. Você queria leiloar o vestido? Não, eu queria estar lá só para olhar e dar um cheiro na Catarina Deneuve, famosíssima pelo grande filme La Belle de Jour. Maravilha. Ela tem 75 anos e continua linda e maravilhosa. Agora, quem pode, pode, né? O Yves Saint Laurent fazia vestido só para ela, né? Manca. William Moreira, esta equipe se supera a cada dia. Obrigado, William. E a todo o carinho, muita gente aqui falando, a gente pesca aqui lá alguns que estão falando, a gente faz o possível para corresponder ao carinho e a essa confiança que vocês depositam na gente. A gente se esforça, a gente vai atrás de ler as coisas para trazer mais informações e análise dessas informações para vocês dentro do nosso pensamento, das nossas convicções, of course. É isso aí, Luciano. Acabou. Amigos, 7h28, César Luiz está vindo aí com seu programa, com mais informação aqui na Assunção. Um grande abraço, bom dia, um dia bastante proveitoso, um fim de semana maravilhoso e até segunda-feira, com a graça de Deus. Vem aí o César Luiz, o balanço aí muito caro, muito incendiado ainda, César Luiz. Já. Tratou ônibus e um posto. Já. No Honda 620. Tchau. E até amanhã, final de semana, até segunda. E vocês, queridos amigos das redes sociais, renovo o apelo. Partilhem o nosso vídeo no Facebook e vão ao YouTube para aumentar a nossa audiência nas redes sociais. Grato, um grande abraço. Até segunda.